Multidão de mortos, capítulo 10. Rabiscos de um canalha. O cenário tranquilo e calmo escondia uma ilusória paz. Uma guerra se travava dentro daquela casa. A casa tinha uma pequena área na frente, uma porta ao lado que conduzia a uma espécie de depósito ou quartinho, próprio para o armazenamento de pneus, telhas, ferramentas e tranqueiras similares. No interior da casa, havia uma mulher furiosa e preocupada, era de baixa estatura, cabelos amarrados por uma liga velha de pano. Vestia uma saia cor de cinza e uma blusa verde. Encontrava-se, naquele momento, lavando suas roupas e ouvindo o som irritante da máquina de lavar. Levantou o rosto de súbito, em meio ao sol quente que lhe queimava a pele, ainda pela tarde. Seu filho, em particular, sempre lhe trouxera problemas. Era uma confusão atrás da outra. Sempre a enfrentava e dirigia-se a ela com desprezo, sempre armado de palavras duras. O rapaz era um rebelde. Sempre que fugia de casa, ninguém sabia a data de suas voltas. Na escola, não poderiam chamá-lo de outra coisa senão de vagabundo. Andava arranjando brigas e discussões, até mesmo no ambiente escolar que frequentava obrigado, como sempre fazia questão de mencionar. Seu filho andava cativando o ódio e a revolta de muitas pessoas, apesar de, até o momento, nunca ter tido a sorte de topar com alguém capaz de lhe quebrar as pernas ou, como preferir, fazê-lo mudar de rumo. No café da manhã daquele mesmo dia, ocorreu nada mais do que era de costume acontecer. Uma discussão a mais, permeada por diversos xingamentos e até ameaças. Aquela mãe enxergara os próprios limites, e querendo dar uma lição no próprio filho, um áspero e abjeto animal que sempre lhe faltava com respeito, o expulsou de casa. Ela ficaria mais calma, sem aquele terrível verdugo para criticá-la e hostilizar todas as suas vontades. Porém, apesar de tudo aquilo, dos miseráveis e vergonhosos erros dos quais sentia repugnância, como mãe, ela ainda o amava. O nome do ingrato e torpe filho de seu ventre? Paulo. Esse era o seu nome. Cadê a desgraça das minhas botas? Inquiriu Paulo, furioso e cheio de marrã para cima da própria mãe. Eu quero agora, não quero nem saber. Eu não tenho obrigação de saber o paradeiro das suas coisas. Não. Se você realmente quisesse trabalhar, colocaria em um lugar fácil de achá-las. Respondeu a mãe, fitando-o nos olhos. Que merda! Que inferno de casa! A gente põe um trem num lugar e some. E ninguém sabe onde está. Até parece que foram roubadas. Paulo reclamava e despejava, junto ao seu ódio indescritível, um desprezo inexpressivo sobre sua mãe e todo o resto de sua família. Seu caráter era pútrido. Tinha um pavio curto e bastava uma pequena coisa para que soltasse da sua boca um covil de maldições, pares intermináveis de nomes malignos. Aquela pobre mulher sofria todos os dias. Seu filho carregava consigo uma maldade que assustava. Às vezes, parecia alguém fora de si. Todos os seus esforços, os momentos em que se sacrificou pelo seu filho, que só a desprezava, nunca eram vistos ou reconhecidos. Por mais que, lá no fundo do seu incontrito coração, Paulo guardasse uma pontinha de amor, não a demonstrar, era declarar sua inexistência. Estudando em muitas escolas, tinha um conhecimento amplo nas áreas da mentira, falsidade e dissimulação. Paulo era, geralmente, persuasivo, embora não inteligente. Era um ignorante tanto na teoria quanto na prática. Restava-lhe apenas a força física, e uma raiva que o consumia por completo. Brigara com inúmeros colegas. Seu comportamento era deplorável. Desrespeitava muitos dos professores, e às vezes, se permitia fazer piadas ou comentários eróticos acerca das tutoras que lhe eram incumbidas de ensinar algo. Breno era um dos seus colegas, pelo qual nutria certo ódio e inveja e gostava de irritá-lo. Várias vezes os dois entraram em confronto, dentro ou fora da escola, apesar dele nunca ter tido êxito em nenhuma das pelejas. O jovem era um aluno regular, gostava muito de desenhar e escrevia uns contos, às vezes, para alegrar seus poucos amigos. Nisso ele era bom. Entretanto, em confronto Breno sempre fora humilhado. Os contrastes desta história conviviam cotidianamente numa sala de aula, tentando aprender algo útil para utilizar no futuro de suas vidas. Mas a maior de todas as lições
se encontrava fora de aula. Paulo sabia disso. Caso a civilização fosse extinta e os homens, porventura, voltassem a viver como nômades, os instintos primitivos, força bruta, poderiam ter maior ascensão, embora a sabedoria pudesse salvar a pele de muitas pessoas. A junção de ambos é que seria a vitória final. Por vezes, ingenuamente, Breno se colocava como companhia de Paulo, considerando que as antigas rixas jaziam no passado, mas não. Sempre acontecia alguma coisa que os tornavam inimigos novamente. Breno não era um herói, obviamente. Cada um era movido pelos seus próprios interesses, mas Paulo era cruel e insensível a ponto de assustar quem se aproximava. Quando o lobo e o cordeiro caminhavam juntos, o cordeiro acabava sempre marcado pelas maldades do lobo, das quais ele podia não ser o autor, mas faziam influência direta no seu coração. Além da terrível desavença com o jovem, Paulo cultivou maus sentimentos nos corações de Valdenilson e seu pai. Eram pessoas das quais não ia com a cara, e dizia com prazer que se pudesse, não existiriam mais. Questões relacionadas ao trabalho no campo atraíram o furor de Paulo contra o Sr. Valmir e consequentemente contra o seu filho, ao tentar defendê-lo. Paulo era, para ser honesto aos fatos, um sujeito de caráter desprezível. Mudou-se para um lugar por nome de Lagoa Bonita, onde, juntamente com sua paixão por cavalos, adentrou para um grupo de cavaleiros que se diziam defensores da vaquejada. Quando o apocalipse estourou, este mesmo grupo, por liderança do algoz, tornou-se o mais audaz e saqueador, temor local. É claro que, tendo como dever moral, foi em disparada ver sua mãe, para tentar salvar-lhe a vida. Mas tudo foi em vão. Quando Paulo chegou, arrombando a porta, correu em direção aos cômodos para tentar ver a mãe. Mas nada encontrou senão algumas malas e umas roupas desorganizadas. De repente, Paulo ouviu um clamor. Era sua mãe que, em desespero, pedia por socorro. Imediatamente ele se dirigiu ao quintal, encontrando, para o seu desgosto, inúmeros visitantes. Sua mãe estava sangrando. Ele correu em sua direção e a abraçou, chorando logo após constatar que a mãe morreria. "Filho, eu te amo", sussurrou a mãe com as últimas forças que tinha. Atrás, os zumbis não deixavam reinar a paz. Pondo-a no chão, teve o ímpeto de moer os assassinos dela, que não sentiam dor alguma, com o auxílio de um pau, enquanto chorava amargamente. "Mãe!" gritava nos fundos do quintal, protegido dos zumbis por um portãozinho de madeira, pregado a uma estrutura de adobo. Seu remorso era aterrador. Aquele era, sem sombra de dúvida, o pior dia da sua vida. O cavalo, que o permitiu chegar com avidez ao local, sucumbia aos demônios de um inferno que se estendia lá fora. Assustado, Paulo se elevou. Já havia uma hora que se encontrava ali, junto à mãe. Seguiu com fúria em direção ao portão de madeira, na esperança de salvar o cavalo, todavia cedeu ao pessimismo que lhe dizia a realidade. Foi quando, para completar sua tragédia e lhe causar um trauma ainda maior, viu sua mãe se erguer dos mortos, numa espécie de despertar monstruoso, rangendo os dentes e avançando sobre ele. Entrando numa estranha luta corporal para se manter vivo, Paulo decidiu não fazer nada à sua mãe ou o que fosse aquilo. Tentava, arduamente, empurrá-la num poleiro de galinhas, que estava vazio, mas rodeado pela tela, o que lhe era suficiente. Forçosamente teve êxito. Prendeu a criatura que queria matá-lo, mas que ele não conseguia matar. E no ápice da sua loucura e destruição, esvaía-se dele o último traço de bondade que ainda resistia. Ele era um homem vazio, e a maldade que já brotava em seu peito parecia irreversível.